Cara, porque é o seguinte, mano. A fé católica, ela sempre foi muito pautada na verdade, tá ligado? E a verdade é encarar os fatos como eles de fato são. Não de acordo com aquilo que eu quero que eles sejam, beleza? Encarar o mundo de acordo com o que eu quero que ele seja é uma visão moderna. E não tem muito a ver com a igreja. Por isso que a igreja e o mundo moderno não se batem muito. Porque essa coisa não dá muito certo. Então eu comecei a ver o pessoal fazendo alguns comentários. Que é tipo assim, eu não sirvo a um Deus de morte. Eu sirvo a um Deus de vida. Eu não vou vestir alguém de caveirinha. E eu comecei a refletir numa coisa mais profunda do que se pode ou não pode a festa do Halloween. Mas o fato de que as pessoas estão perdendo a capacidade de refletir sobre a vida como ela de fato é. Coisa que o homem antigo tinha essa capacidade. Então vou explicar. A forma como o homem antigo lidava com a morte era mais, como é que eu posso dizer, saudável. Eu tava lendo o livro do Bento XVI, e aí no livro do Bento XVI conta sobre os últimos minutos de vida do João Paulo II, saca? E João Paulo II, ele viu que ele ia morrer. Ele já tava agonizando, ele percebeu que ele tava morrendo, era aquilo ali mesmo, e ponto final, sacou? Vamos levar o Papa pro hospital. E aí o que aconteceu? Eu vi eles comentando, e aí o Georg Ganswein comenta que no momento da morte, João Paulo II virou pro secretário dele e falou assim, chama o Ratzinger. Porque eu preciso dar para ele a minha última bênção. E aí o Ratzinger foi no negócio e ele falou pro Ratzinger assim, eu vou morrer nas próximas horas. Eu não posso ir embora sem te dar uma última bênção. E ele dá uma bênção pro Bento XVI. Pirei, eu não sabia Saca? disso aí. Olha só o nível de relação que esse homem tinha com a morte. A morte, ela vai chegar como amanhã. Como o sol vai nascer amanhã, entendeu? Então, nas próximas horas eu vou morrer, então eu preciso te dar a bênção. Vem pra cá que eu preciso te dar a bênção. Tipo assim, a morte era mais um evento na vida do João Paulo II. E isso tem muito a ver, a gente vê, mas ele era santo, de fato. Só que tem muito a ver com a cultura com a qual ele foi criado. E a cultura na qual ele foi criado eram de pessoas que sabiam lidar com a morte. Exatamente porque não tinham fakeado um mundo de Poliana perfeito, onde tudo é rosas, tudo são santinhos bonitinhos, tudo é, sabe? E aí você tá ali falando de uma igreja que, é santinho, olha que bonitinho, olha que não sei o que, é o Deus de vida, Deus de luz. Mas quando a morte chega, e ela vai chegar, as pessoas não estão preparadas para ela. Porque elas não meditaram sobre ela, elas não refletiram sobre ela. Não se prepararam para ela. Exato. E isso é muito mais profundo do que simplesmente, Halloween é do capeta, esquece. Não é isso a discussão. Nós não estamos refletindo sobre a única coisa que é certa na nossa vida. A morte, saca? E aí você começa a encontrar católicos que não sabem lidar com os momentos difíceis. E quantas pessoas a gente vê perdendo a fé, tá ligado? Então eu acho que era esse o norte do episódio, assim. A gente tá perdendo a reflexão de uma das reflexões mais importantes que tem, sabe? Porque a gente tá embebendo a nossa fé com esse pensamento moderno, sabe? De que eu não posso sofrer, de que eu não posso sentir dor, de que eu não posso achar ruim as coisas, as coisas feias eu preciso rejeitar, sabe? É aquela paralelo, né? A pessoa que rejeita o feio, né? Que rejeita o feio no sentido, tipo assim, das feiuras próprias da vida. O desconfortável, né? Que rejeita o desconfortável, que rejeita a reflexão sobre a morte, que rejeita pensar sobre essas coisas. O sofrimento. Eu sou um Deus de luz, sirvo um Deus de luz, eu não sirvo um Deus de trevas, né? Essa desculpa, né? É muito parecida com a pessoa que nunca introduziu o amargo na alimentação. Fica aquele paladar infantil. Então, não meditar sobre a morte condena os católicos a viverem uma fé infantil para sempre. Saca? Enquanto você tinha crianças nas décadas passadas que tinham um conhecimento sobre a morte muito mais vivos, e eu lembro da minha avó contando, né, que ela teve um tio que faleceu, e aí, na falta de dinheiro, fizeram o velório do tio na casa, sabe? E não tinha onde apoiar o caixão, pegaram a cama dela.
pegaram a cama dela, botaram na sala, botaram o tio lá caixão em cima, no caixão, fizeram o velório, sepultaram, voltaram a cama pro quarto. E de noite ela dormiu lá e pau na máquina, né? saca? Hoje em dia, não pode fazer nem velório em casa. Né? inconcebível, né? Um negócio assim, sabe? Então eu acho que essa é a principal preocupação que eu tenho com os católicos hoje com relação à morte.